Salve, salve galera! E aí, beleza? Tudo certinho? Vamos aqui continuar nossa abordagem do edital do DEPEN, especificamente falando sobre a prova de língua portuguesa. Se você ainda não está inscrito no meu canal, meu nome é Adeildo Júnior, sou professor de português e redação, especialista em concursos públicos, nem vestibulares. Se inscreva aí no meu canal, ative o sininho das notificações, dê aquele like no vídeo para que a gente continue crescendo com o canal e colocando mais vídeos interessantes para vocês, inclusive os cursos gratuitos. E outro detalhe, se você ainda não viu o primeiro vídeo relacionado a esse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui nesse vídeo de hoje, assista. Lá no finalzinho eu vou deixar no card a sugestão para você assistir também esse primeiro vídeo. O ideal seria que você desse uma pausazinha aí agora, fosse lá para a primeira aula, para o primeiro vídeo, assistisse e depois voltasse para cá. Aí você tem toda uma sequência de informações, beleza? Então faça isso, se for o caso, se não, vamos seguir aqui adiante. Pois bem, galera, é o seguinte, prova discursiva, prova de redação do DEPEN. O item 10, lá do edital, fala para a gente sobre essa prova discursiva, que em síntese é o seguinte, uma prova que vai valer 20 pontos, é uma redação de texto dissertativo, é uma redação que deve ser produzida com até 30 linhas. Ela vai tratar de temas da atualidade, porém, temas da atualidade relacionados ao conteúdo apresentado lá na frente, no mesmo edital, no subitem 22.2, inclusive intitulado Atualidades. Olha só, eu trouxe aqui para a gente analisar o item 10.6 do edital, que fala sobre os critérios de avaliação da prova discursiva. Em resumo, quem vai corrigir essa prova vai observar, primeiro ponto, o conhecimento que você apresenta sobre o tema. Isto é, quanto do assunto você domina, quanto do assunto você foi capaz de colocar ali dentro de sua redação. Segundo, capacidade de expressão, ou seja, como é que você manipula aí a língua portuguesa a ponto de se expressar com clareza, com objetividade, com elegância, de se expressar de forma até criativa, não é? Porém dentro dos limites do texto dissertativo e da linguagem dissertativa. Como é que você consegue demonstrar isso daí? Então esse é um ponto que será avaliado na sua redação. Outro ponto, o domínio do padrão culto da língua portuguesa. Isto é, sabe aquele conhecimento gramatical que a gente estuda para fazer prova objetiva? Agora esse conhecimento tem que ser utilizado para a construção do texto. Ou seja, agora é realmente a prova dos 9. Se você sabe o português em nível culto, com vocabulário adequado à situação formal de comunicação, é agora. Isso aí vai ser cobrado de você. Quarto ponto, coesão e coerência serão avaliados por dois motivos. Primeiro, pelo próprio aspecto estrutural do texto. E segundo, não vai ser dado um tema. Então, no momento em que você produz a sua redação, esse texto ele tem que manter com esse tema uma relação lógica, uma relação de sentido. Isto é, você não pode escrever um texto perfeito em termos estruturais, domínio da norma culta, capacidade de expressão, inclusive conhecimento do tema, mas não relacionar com o comando que está ali sendo colocado na prova. Ou seja, com o tópico ou tópicos ou frase temática que ali na prova apareceu. Então tem que ficar ligado nesse ponto aí também, hein, galera? Ó, domínio do tema, relação entre o texto e o tema dado, os comandos apresentados. Isso aí tem que ficar bem claro para que a banca, ao perceber que você conseguiu fazer isso direitinho, ajude inclusive você
você tem que ajudar a banca ajuda você. Como? Sendo organizado, didático, na apresentação das informações lá no seu texto. Beleza? Outro ponto importante. Eu selecionei aqui o item, conforme você pode observar bem aí do lado, 10.6.3.1. E do que ele trata? Vamos ler aí comigo? Olha só. A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação de domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Em outras palavras, a prova ela é estrutura, o texto, né? É estrutura e conteúdo. Então vai se analisar o aspecto estrutural e vai se analisar o aspecto conteúdo. Beleza? Adeildo, pela tua experiência, o que tem mais peso? Veja, não vamos pensar em mais peso. Até porque a nota da prova é dada de uma forma conjunta. Eu vou explicar daqui a pouco como é que é feita a nota da prova de redação. Mas é óbvio que uma banca sempre tem um olhar subjetivo também que é lançado sobre a redação. E esse olhar subjetivo é do corretor, que por mais que ele seja treinado para fazer uma correção limpa de traços subjetivos, mas esse olhar subjetivo ele termina acontecendo. Por quê? Porque o corretor ele tenta aproveitar o máximo possível da sua redação se você apresenta para ele traços, indícios de que você domina o assunto. Então ele vai tentar, com esse olhar subjetivo, reconhecer o máximo de qualidades que sua redação, porventura, possua. Então, nesse momento, o conteúdo ele tem um peso significativo muito grande, não é? Para despertar esse olhar subjetivo do corretor. Tá bom? Outro ponto importante dessa prova é o seguinte, é o item 10.6.3.1.1. Esse subitem fala sobre o seguinte, ó, a avaliação de conteúdo será feita por pelo menos 2 examinadores. A nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética de 2 notas convergentes atribuídas por examinadores distintos. Como assim 2 notas convergentes? É o seguinte, as notas têm que estar o mais próximas possível uma da outra, beleza? Para se extrair uma média. Se elas estiverem muito discrepantes, aí, de modo geral, entra um terceiro corretor. Tá bom? A média sempre é estabelecida entre as notas mais próximas. Esse é o ponto. Outro ponto que merece destaque, 10.6.3.1.2. 2 notas de conteúdo da prova discursiva serão consideradas convergentes quando se diferenciarem entre si em até 25% da nota de conteúdo possível para a prova. Então esse é o ponto que vai estabelecer como critério aí o que é nota convergente. Agora sim, observe, a prova discursiva será corrigida conforme os seguintes critérios. Letra A. A apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão o que a gente chama de nota relativa ao domínio do conteúdo, NC. NC, nota de conteúdo, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 20 pontos. Beleza? Então, nota de conteúdo, 20 pontos. Apresentação, estrutura textual, desenvolvimento. Compreendeu? Letra B. A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará número de erros. NE, número de erros. Como assim número de erros? Lá na gramática, lá no aspecto estrutural da gramática, adequação vocabular e outras coisas mais. Mas aqui embaixo a gente vai observar. Do candidato, considerando-se aspectos de natureza gramatical tais como grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular, a adequação do vocabulário a essa situação formal de comunicação. Beleza? Então, eu tenho um NC, nota de conteúdo, agora eu tenho NE, número de erros. Letra C.
Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido. Ou seja, você tem 30 linhas ali para produzir o seu texto. Aí o seu texto deu 33. E você passou a limpo mesmo assim, passando 3 linhas a mais. Sabe o que acontece? Na hora que faz o escaneamento da prova, eles escaneiam só o quadro da caixa do texto de redação. Então tudo que está fora daquele quadro não entra na correção. Tem que se tocar com isso aí, beleza? Outro ponto. Será calculada, agora olha o cálculo da nota, a nota da prova discursiva pela fórmula NDP, nota da prova discursiva é igual a ANC, o que é ANC? Nota de conteúdo, menos 4 vezes o número de erros. 4 vezes o número de erros, menos 4 vezes o número de erros. Dividido pelo TL. O que é TL? Olha lá mais embaixo. TL corresponde ao número total de linhas efetivamente escrita pelo candidato. Então preste atenção. Escrever em poucas linhas dá problema. O dividendo ele vai ficar pequeno, portanto a nota resultante dessa divisão vai ser maior. Então você, quando fizer a subtração ali, você vai perder muito. O que você tem que ficar ligado? Tente aproveitar as 30 linhas, meu amigo. Fazer a redação aproveitando o máximo, de preferência as 30 linhas. Beleza? Porque se houver alguma quantidade de erros, ó, imagina, 4 erros dividido por 30. Tá vendo só a diferença? Agora imagina, 4 erros dividido por 7. Tá vendo? Então tem que observar esse detalhe. Agora, Adeildo, eu vou escrever as 30 linhas de qualquer jeito? Claro que não, né? Você vai escrever uma redação que entre nas 30 linhas, mas que entre de forma planejada, organizada. Por isso que você tem que ter a orientação correta para fazer essa prova, beleza? Afinal de contas, é uma grande chance de você entrar no serviço público com um bom salário, bom emprego. Você não pode desperdiçar fazendo o texto de qualquer forma, né? Vamos adiante. Letra E. Letra E é muito importante também aqui. O seguinte, ó, será atribuída nota 0 ao texto que obtiver nota da prova discursiva menor que 0. Né? Então foi feita ali uma pontuação. Verificou se tem um resultado negativo na sua pontuação, 0 a redação. Beleza? Então esse é um ponto importante. Letra F. Letra F, nos casos de fuga do tema ou de não haver texto, o candidato receberá também nota igual a 0. Isso aí é normal, né? Por observação, será aprovado o candidato que obtiver na prova discursiva uma nota maior ou igual a 10. Então esse é o ponto. Qual o seu objetivo? O seu objetivo é tirar o máximo. Esse é o seu objetivo. Agora vamos pensar, aí, cara, não me dei tão bem. Esse não me dei tão bem na redação tem que deixar você com uma nota, pelo menos dentro dessa casa. Tá bom? Maior ou igual a 10. Esse é um ponto crucial aí. Aquilo que eu falava ainda agora há pouco sobre atualidades. Lá no item 22, no subitem 22.2, você vai encontrar os conteúdos relacionados à prova para cada cargo. Porém, o conteúdo de atualidades, assim como o de português, é igual para todo mundo. Então, olha só, somente para a prova discursiva, você deve ler bastante sobre o sistema de justiça criminal. 2. O sistema prisional brasileiro e o sistema penitenciário federal. 3. As políticas públicas de segurança pública e cidadania. E 4. O papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais de segurança pública. Então, galera, é para estudar esses 4 tópicos em termos de atualidades da seguinte maneira. Olha a dica que eu vou te dar. Pega um tema desse aí,
coloca no meio de uma folha de papel branco, bem no meio, e começa a puxar para o lado, na forma de mapa mental ou mapa conceitual, todo tipo de fonte que traz informações sobre esse tema central. Link de texto na internet, link de vídeo no YouTube, documentários, filmes, enfim, tudo que você puder, autoridades naquele assunto específico, o que elas dizem, tudo que você puder elencar como material informativo sobre aquele tema. E aí, meu amigo, estude, leia, veja e escreva pelo menos uma redação sobre cada tópico desse aí. Pelo menos uma, a fim de que você possa treinar a habilidade de escrever já focado nas possibilidades temáticas. Inclusive, o que acontece? Alguns desses temas aí, conforme você pode observar nessa sequência toda aqui do lado, eles são temas transversais. O que é um tema transversal, Adeildo? É um tema que se linka, se aglutina no outro, sabe? Ele passa de um conjunto informativo para o outro tranquilamente, porque eles estão intrínsecos, eles são ligados, linkados pela própria natureza da informação essencial que eles guardam. Então, finalizando esse segundo vídeo, o que eu tenho a dizer para você? Esse tipo de estudo, que é um estudo prévio sobre conteúdo, ele dá a você aquilo que a gente responde à pergunta: tá, o que dizer? O que dizer é isso. Esse conteúdo que você previamente estudou, montando seu repertório. Agora, tem um ponto que é crucial. Como dizer? Como dizer é a técnica de redação que você precisa aprimorar. E aí, a sacada. Tá saindo aí, muito em breve, um mini curso gratuito, galera. Um mini curso gratuito para a redação do DPEM. Agora, para você ter acesso a esse mini curso, você tem que fazer o seguinte: você vai aqui no meu site, você se inscreve lá no meu site, no campo assunto, você coloca lá mini curso de redação para o DPEM, beleza? Você se inscreve, coloca no campo assunto mini curso de redação para o DPEM. E aí, o que acontece? Na hora que o mini curso estiver prontinho, esse mini curso vai ser mandado para você por e-mail. Olha que massa, tá vendo? É desse jeito que a gente vai fazer. Eu vou disponibilizar esse mini curso gratuitamente para você. Agora você tem que se inscrever lá no site, beleza? A propósito, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho de notificações, dá aquele like se você está gostando das abordagens, beleza? É muito importante isso para o canal se fortalecer, tá? E aguarde aí a próxima aula, o próximo vídeo, o terceiro vídeo da sequência, em que eu vou falar sobre redação oficial. Valeu, galera. Tchau, tchau. Aquele abraço. Foco no estudo, hein? Tchau, tchau.